Olá, sexto ano, todo mundo em casa se cuidando? Eu sou o professor Gustavo e trabalho na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos. No tutorial de hoje nós vamos fazer os exercícios do segundo caderno de complementação pedagógica, Geografia, das páginas 14 até a 18. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Bom, logo na página 14, a gente tem um texto e imagens bem legais falando sobre a estrutura interna do nosso planeta. Se a gente pudesse furar o nosso planeta até o meio, onde a gente chegaria? O que a gente veria? Quais as diferenças entre as camadas? Se a gente pudesse. Porque, na verdade, o ser humano ainda não conseguiu passar nem da crosta, da primeira camada do planeta. Caso alguém tenha dúvidas ou interesse em saber como a gente sabe então o que tem por dentro se não chegou lá, eu vou colocar alguns vídeos bem legais aqui na descrição. Bom, nós temos uma primeira proposta de atividade falando sobre montar um modelo das camadas da Terra. E aí, o caderno pedagógico sugere você usar massinha ou algum material que você prefira. Caso fique difícil, você pode imaginar um ovo cozido, onde a casca do ovo seria o equivalente da crosta, a camada de rochas do nosso planeta. A clara seria o equivalente do manto e o núcleo seria o equivalente à gema do ovo. Para a gente ter uma ideia das proporções, como esse pedaço que a gente vive ele é tão menos espesso que os outros. Já na página 15, nós temos aí um texto falando sobre a litosfera, a camada de rochas em volta do nosso planeta, que ela equivale à crosta, mais um pedacinho ali da superfície do manto, e sobre as rochas, sobre os três grupos de rochas, as rochas magmáticas, metamórficas e as sedimentares. Bom, já na página 16, nós temos aí uma proposta para vocês montarem em casa um vulcão, usando bicarbonato de sódio ou fermento e vinagre. Quem quiser, muito bem. Se acaso você quiser aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais sobre os vulcões, como eles se formam, também vou deixar um vídeo bem legal aqui na descrição do vídeo. Bom, já temos aí os dois primeiros exercícios na seção Agora é com você. Uma das principais classificações é que as rochas são agrupadas de acordo com o seu modo de formação na natureza. Sobre esse aspecto, as rochas se dividem em três grandes grupos. Acabei de falar, se você voltar um pouquinho no vídeo você vai ver. Três grupos, dois começam com M e um começa com S. 2. O mármore e a ardósia são rochas metamórficas. Onde podem ser utilizadas? Pausa, tenta fazer e depois você volta aqui para ouvir as respostas. Bom, a gente vê muito a ardósia sendo usada para revestimento, como piso, né? E também a gente vê o mármore sendo usado para pias de cozinhas, às vezes para revestimentos de alguns prédios e também para fazer estátuas e monumentos muito importantes. Na página seguinte, nós temos um texto e algumas imagens do bairro de Bangu, uma imagem bem antiga, onde o que hoje é o shopping era uma fábrica recém-inaugurada, e uma atual mostrando o calçadão do bairro de Bangu. E um texto bem interessante falando sobre a história e sobre como esse espaço muda ao longo do tempo. Bom, em seguida, a gente tem algumas propostas dentro desse mesmo texto, que o título é Para Refletir, falando sobre que outras histórias você conhece sobre o bairro que você mora ou sobre o bairro de Bangu, né? E para você apontar um pouco as diferenças do bairro onde você vive e o bairro que é descrito no texto, o bairro de Bangu, certo? Na página seguinte, nós temos um texto falando sobre uma outra fábrica que deu origem a um shopping, no caso o Shopping Nova América. E em seguida, na outra página, nós temos mais 3 atividades falando sobre a relação das pessoas com os bairros onde vivem. Então, prestem atenção que eu tenho algumas dicas para as questões 1, 2 e 3. Sabendo que as nossas ações podem ter impacto na natureza, cite pelo menos 2 que você tenha observado no seu bairro ou na sua comunidade que também têm causado danos, ou seja, coisas ruins, prejuízos ao meio ambiente. Então lembre-se, a gente está falando sobre 3 agentes que podem causar transformações no espaço. Nós, os cidadãos, nós, nossas famílias, nossos vizinhos. A gente está falando também sobre o poder público,
os políticos e por aí vai. E a gente está falando sobre a iniciativa privada, as fábricas, as empresas, como cada um tem se relacionado com o bairro onde a gente vive. Em seguida, a gente vai ter um texto para nós refletirmos sobre o que é o espaço geográfico, na seção para refletir, e 3 perguntinhas sobre ele. Pergunta 1. Segundo o texto, o que é o espaço geográfico? Bom, isso é uma definição. Quando a pergunta pede uma definição, tem uma palavrinha-chave que a gente tem que procurar no texto, que é a palavrinha é, e com o acento agudo. Isso traz pra gente uma coisa de definição. E olha lá no iníciozinho do texto. O espaço geográfico é... Então, logo em seguida, a gente vai ter a resposta, a definição. 2. Ainda segundo o texto que você leu, por que é tão importante estudar geografia na escola? Por que é tão importante para a formação dos cidadãos que nós estudemos geografia na escola? E se nós formos prestar atenção, a parte em negrito do texto, que está com as letras um pouquinho mais grossas, vem falando que aprender geografia é fundamental para que, ou seja, a gente já entende daí que a resposta vem logo em seguida. E 3. Depois de tudo que estudamos aqui, você acredita que pode transformar o espaço geográfico onde vive? Dê alguns exemplos. Bom, a gente pode transformar tanto para pior quanto para melhor. Mas eu peço que vocês se esforcem para pensar em como vocês podem melhorar o espaço onde vivem. Por enquanto é só. Bons estudos!